Paz do Senhor, Deus abençoe. É uma honra falar do amor de Deus, falar do que Deus fez na minha vida, e eu espero que essa palavra ela vá de encontro, né, ao teu coração, ela venha trazer libertação para o teu espírito. E falar de vaidade para mim, eu acho que é mais do que um chamado, né? Eu acho que é uma missão que o Senhor colocou nas minhas mãos. E eu vou estar colocando daqui a pouco uma foto, né, de como eu era antes, né? E eu não tô falando aqui do exterior, não. Deus quer modificar o nosso interior, né? É uma mudança de dentro para fora. Mas nós devemos abandonar o que é do Egito, né? Nós devemos abandonar o que é do mundo, né? E o que representa o Egito? O mundo, né, meus irmãos? Então, quando Deus ele entra na nossa vida, ele quer uma mudança por completo, né? Ele quer nos tirar das prisões. E eu vou ser bem clara com vocês. Foi muito difícil fazer este vídeo, né? Eu já tentei umas 3, 4 vezes, né? E o inimigo ele fica furioso quando nós tocamos neste ponto, né? Quando nós estamos expondo as trevas, né? E a maquiagem, né? As tinturas de cabelo, os esmaltes, né? As roupas de moda seculares, são todas essas coisas projetadas direto do inferno, né? As pessoas não acreditam no inferno, mas o inferno é real, né? O inferno é organizado, né? São patentes, sabe? Nós aqui que servimos ao Senhor que somos desorganizados, meus irmãos, mas eles são organizados, né? Eles trabalham tudo em volta de nos aprisionar, né? Satanás, eu falo que ele não veio somente para separar casais, não. Ele quer pegar a tua alma e lançar no fogo eterno, né? Porque ele já está condenado. E a verdade é que eles estão aqui na terra, né? Eles foram expulsos do céu, eles estão aqui. Nós devemos estar cientes dessa luta que nós vivemos. E uma forma que ele encontrou de aprisionar, né, nós é a vaidade, né? Os anjos caídos, eles trouxeram conhecimento, né, lá atrás, né, para os habitantes da terra, né? Muitos conhecimentos e algumas formas de mudar o natural de Deus, né? De mudar o nosso corpo, que é precioso, que é projeto de Deus. A Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Olha só que tremendo isso, né? Será que isso não te causa algo quando você lê isso, né? Então, nós brincamos muito, né, com os poderes das trevas. Nós não estamos, nós deixamos as coisas passarem desapercebidas, as iscas, né, os manjares de Satanás. E uma coisa que ele tem investido muito é nessa área da vaidade, né, porque vai passando os anos, a gente quer sempre modificar o nosso corpo, né, não eu mais, né, digo o mundo. Quer estar naquele padrão, né, que o mundo segue, né, que eu não preciso falar aqui, que vocês já sabem qual é o padrão, né, de mulher, qual é o padrão de beleza que o mundo traz, né? Então, lá atrás, esses anjos, eles trouxeram esse conhecimento à terra, né? A Bíblia vai nos dizer que Jezabel, ela se pintava, né? Ela pintava os olhos, né? A Bíblia fala também das filhas de Sião que andavam cascavelando, né? E tá dizendo do modo delas de andar, talvez a forma de sapato que elas usavam, né? E eu falo com toda a propriedade para vocês. Eu já tive visão de demônios, tá? E se você não quiser escutar isso, vai ser uma pena, porque você precisa saber da realidade espiritual, né? E tem demônios, meus irmãos, que eles têm uma espécie de casco de cavalo, sabe? E eu acredito que por isso que eles inventaram essa moda de salto alto, essa moda de alguns tipos de sapatos. E é um assunto muito extenso, meus irmãos, mas eu preciso falar para vocês, e eu vou estar falando ao longo de outros vídeos, outros testemunhos sobre isso, né? Eu tô falando do que eu vi, tá?
Eu já vi também o corpo de alguns demônios, né, em forma de visão, onde, sabe aquelas pessoas que fazem academia, que tem aquela marca certinha do músculo do corpo? Sim, daquela mesma forma. Então você imagina, eu vou explicar mais ou menos como que é. É um rosto muito feio, como se fosse de animal, né, porque tem vários tipos de demônios. E o corpo eu vou tentar achar uma foto, vou colocar aqui, mais ou menos parecida, porque na época que eu tive essa visão, eu fui procurar algo parecido. E aquele pé como se fosse de cavalo, de casco de cavalo alto. Uma coisa mais horrorosa do mundo, meus irmãos. Então, eles investem muito para tentar produzir o que eles são em nós. Mudar nós que somos a imagem e semelhança de Deus. É uma luta espiritual muito grande estar fazendo esse vídeo, meus irmãos, porque Satanás não quer que a gente exponha o reino das trevas. E eu vou até fazer a parte 2 desse vídeo, tá? Essa vai ser a primeira parte. E eles, meus irmãos, eles têm câmeras no inferno, né? Que eles projetam tudo. Você acha que eles estão de braços cruzados? Não. Eles estão projetando como levar almas ao fogo do inferno, sabe? Como nos fazer pecar, essa é a verdade, né? E nessa primeira parte eu vou falar mais da experiência que eu tive acerca de esmalte, né? Como eu falei pra vocês, eu era muito vaidosa e eu sempre tava pintando a unha, sempre, né, pintando o cabelo, maquiagem, roupas, né? E eu tive que passar por um processo muito dolorido para eu poder ter experiências com Deus reais no mundo espiritual, meus irmãos. Para que Deus me libertasse. Porque afinal de contas, se alguém me falasse, eu era muito orgulhosa, meus irmãos, eu não ia acreditar, sabe? Eu sempre fui daquele tipo de pessoa que eu preciso ver para crer. Então, nessa época, eu trabalhava fazendo extensão de cílios, né? E Deus tinha me dado a experiência já. Deus sempre falava no meu coração que Ele não queria aquilo pra mim e que não era de Deus. Mas eu não achava sentido nisso, sabe? Porque, afinal de contas, eu estava numa igreja onde isso era totalmente liberal e natural, né? E eu não tinha ensinamento sobre isso, e eu não vou aqui culpar pastor ou líder, não, isso é uma busca sua, isso é uma responsabilidade sua, minha irmã, porque a salvação é individual, né? Quando você está no profundo, você sabe que roupa você vai pôr. Quando você está no profundo com o Senhor, você sabe como você vai se portar. E Deus vai trazendo revelações, né? E você precisa crer também, meu irmão, crer nos testemunhos a qual os servos do Senhor passam, né? Então, meus irmãos, eu comecei a trabalhar num salão e eu já tava ficando muito incomodada em relação a pintar a unha de vermelho, né? Deus já tava trabalhando em mim, né? E aí, nesse dia, eu fui fazer a unha lá e a moça, né? Ela falou assim, passa um vermelho, fica tão lindo em você. E eu pensei, faz tanto tempo que eu não pinto unha de vermelho, né? E aí eu deixei ela passar esse esmalte vermelho. Mas eu fiquei incomodada, meus irmãos, não vou negar não, sabe? Mas eu não estava no profundo com o Senhor, tá? Há muitos anos eu já tinha entregado a minha vida para Jesus, porém eu não estava no profundo, sabe? Igual eu falei, eu precisei passar por um processo de doença, de enfermidade para poder buscar o profundo com o Senhor, né? E aí eu vim para casa, meus irmãos, quando foi à noite. Meu Deus, que batalha espiritual que eu passei. Sabe quando eu não sei se você já teve uma paralisia do sono, né? O que é a paralisia do sono? Paralisia do sono é quando o seu corpo está dormindo, né? Porque nós precisamos de descansar, né? Mas nosso espírito, ele não dorme, meus irmãos, né? Ele está atento a tudo que está acontecendo no espiritual, tá? E aí a paralisia do sono é isso. Vem o demônio, ele segura você, né? Ele tenta pegar em você, te agarrar. E aí você fica lutando, você acha que é um sonho, você fica lutando para poder acordar. Só que você está preso, né? Isso é paralisia do sono. Eu já tive, mas esse dia não foi uma paralisia do sono. Foi parecido, sabe? Eu estava dormindo e aí, né, os demônios começaram a me cutucar, sabe? Eu assustava, sabe?
E em seguida eu comecei a ter aquele pesadelo, sabe, com demônios, né? Aquele espírito maligno. Tem um espírito, né, espírito maligno chamado Pombagira aqui no Brasil, né? Cada país eles dão nomes, né? Mas é tudo a mesma força, né? Iemanjá, espíritos marinhos, tudo ele trabalha para aquilo, naquela área, sabe, meus irmãos? Você pode achar que eu tô falando bobeira, que eu tô falando de algo que eu não sei. Eu sei o que eu estou falando, tá? Eu não vou brincar aqui e trazer coisa que eu inventada, sabe, pela minha cabeça, ou que eu só escutei, não, eu vivi isso, tá? E eu não posso me calar, sabe? Se alguém não vai acreditar, não é mais problema meu, mas eu preciso passar o que eu vivi. E aí eu comecei aquela batalha espiritual, meus irmãos, mas quando você não tá no profundo com o Senhor, você não tem autoridade, né? Imagina o perigo que nós corremos, meus irmãos, de repente dormir, né? E esses espíritos malignos, como acontece, muitos demônios, eles sufocam as pessoas a ponto da pessoa ter uma parada cardíaca, a ponto da pessoa morrer, não acordar, né? Então a gente precisa estar revestido de oração, abandonar as vaidades, tá? Não é de Deus, meus irmãos, não adianta, sabe? Não adianta. As coisas do mundo são pro mundo. Se você quiser servir a Jesus, você tem que abandonar aquilo, tá? Eu vou até ler aqui uma passagem, tá? Se você quiser ir pegar a sua Bíblia, tá em 1 Timóteo, que aí nós fazemos a leitura juntos. Tá em 1 Timóteo 2,9. Olha só o que vai dizer. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças ou com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Então, a gente vive num tempo, meus irmãos, onde as mulheres que dizem adorar a Deus, elas estão induzindo outras pessoas a achar normal, né? Estarem pintadas, estarem adornadas com coisas de Satanás, né? Adornadas com coisas que foram criadas pelo inferno, né? Para trazer destruição, para trazer vaidade para nossa vida. Porque, meus irmãos, se você for fazer uma breve pesquisa, essas grandes marcas, né, de esmaltes, marcas de roupas, que vai ser assunto para outro vídeo, elas são consagradas a demônios. Para quê? Para trazer crescimento, né? E isso é uma prática que vem, ó, lá atrás, não é de hoje, né? Eles oferecem a Satanás, né, para que Satanás ele aumente as vendas, né? E traga um crescimento muito grande para a empresa. É só você pesquisar, né, que você vê. Muitas das vezes eles usam até sangue humano em sacrifícios, eles usam crianças, né, em sacrifício para poder agradar a Satanás, né? Essa é uma prática muito antiga, né? E se você não sabe é porque você não estuda, é porque você não corre atrás de saber o que realmente acontece, né? Para que você não seja isca de Satanás, para que você não use os adornos de Satanás, né? Então, como que depois que eu fiquei sabendo disso é que me tocou também, sabe, meus irmãos? Como que eu vou de repente usar um esmalte, né, no meu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, oferecido a Satanás? Como que de repente nós queremos entrar na glória de Deus usando adornos do inferno, né? Então, a partir dessa experiência que eu tive, e da outra também, que eu já relatei aqui, se você quiser ver, se tá no outro vídeo, né, a qual eu usava extensão de unhas, e lá na minha internação o Senhor perguntou para mim, e se eu fosse para a eternidade naquele momento, né, que eu tava com as unhas enormes assim, sabe, parecendo umas garras pretas, já falei no outro vídeo. Então, foram experiências que o Senhor foi me trazendo, ao qual não tive dúvidas, sabe, a qual Deus falava no meu coração que não era da vontade dele, que as servas do Senhor usassem, né, os adornos de Satanás. E muitas pessoas podem dizer que isso não acontece, que não tem nada a ver, né?
Mas como eu falei, faça a prova com o Senhor, faça jejuns, faça oração, né? Como foi que Deus fez as suas unhas? Ó, vou mostrar pra vocês. Deus fez assim, ó. Tá? É assim que Deus fez a sua unha. E se a Bíblia vai nos dizer que os mentirosos, os adúlteros, não herdarão o reino de Deus, se você tá mudando o natural de Deus, né, e colocando, trazendo uma outra cor para sua unha, você tá sendo mentirosa, né? Você tá sendo mentiroso. Então não é isso que Deus quer, né? Eu acho, meus irmãos, que nós vivemos num tempo onde será tão difícil a gente se salvar. Por que a gente perde tempo com coisas tão pequenas, né? Se te traz dúvida, já é pecado, né? Por que a gente não prefere se limpar? Por que a gente não prefere ganhar almas para o Senhor ao invés de viver na vaidade? Né, meus irmãos? Então, eu assino e falo para vocês, Deus não se agrada desses adornos do mundo, tá? Busquem oração, em jejuns, fala com o Senhor, me dá um sonho, sabe? Deus responde, meus irmãos. Qual é a felicidade de Deus de ver um filho dele caindo nas trevas, vivendo no pecado, né? Então, o que falta hoje é nós sermos iguais aos verdadeiros seguidores de Jesus de antigamente. É a gente olhar para a Bíblia e querer ser parecido com eles, né? Porque nós estamos num tempo onde o amor de muito, como diz a Bíblia, se esfriou, né? Onde as nossas paixões, os nossos desejos estão inclinados para as obras do mundo, né? Para o que Satanás trouxe à terra, para nos trazer destruição, para nos tirar do foco que é a salvação. Então, meus irmãos, é uma tristeza, de repente, a gente ver, né, tantas mulheres se dizendo profetas, pastoras, e de repente está igualzinho o mundo, não haver diferença nenhuma, né? Muitas pessoas não gostam de uma palavra tão dura como essa, mas é o que eu falei, né? Se Deus me mostrou é porque eu preciso passar, eu não vou me calar. Tá bom, meus irmãos? Então, esse vídeo foi para falar mesmo sobre os esmaltes, tá? Eu vou estar fazendo outros vídeos sobre a vaidade, porque afinal de contas, como eu falei, é o que Deus mais me chama para falar, né? E para alertar, né? As minhas irmãs é sobre isso, né? E eu falo para minha filha, eu falo para minha mãe, a minha filha, ela ainda, meus irmãos, eu peço até oração pela vida dela, né? Ela ainda não tem aquele entendimento e quando eu olho, quando a gente olha, a gente tem muita misericórdia, sabe por quê, meus irmãos? Porque eu não era diferente, como eu falei, se alguém, né, se de repente eu vivesse mesmo uma serva de Deus, né, como eu vivo hoje, né, com a cara limpa, sem pintar os cabelos, sem alisar, e talvez até eu julgasse, né, talvez eu olhasse e falava, pra que isso, né? Mas Deus nos quer por inteiros, Ele nos fez assim, né? E nós somos bonitas aos olhos de Deus. E a nossa beleza é uma beleza natural. O mundo não está procurando mais isso, meus irmãos. Por quê? Porque o mundo, ele está vivendo o que Satanás trazendo à terra. Estão cegos, estão perdidos, né? E a Bíblia vai nos dizer que nós somos luz do mundo. Nós temos que ser luz, né? E vai ficar só até aqui, meus irmãos, tá? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.